Vamos para as centrais, Rafaelzito. Obrigada, Violdo, por você estar mais uma vez com a gente, o torcedor número 1 aí do Country Club Valinhos. Vai começar com você agora, hein, João Pedro? Rodou, que você agora virou o primeiro lugar aqui na nossa quadrinha. Começar aí com o pódio das centrais. Primeiro, segundo e terceiro nomes que você colocaria no seu pódio. Ô, Vanessa, antes do João falar rapidamente, nunca foi tão claro que é um rodízio de vôlei, né? A gente tá girando aqui a quadrinha com as quedas, idas e voltas, então a galera mudou de posição. Então, centrais aí, só para refrescar a memória da galera, né? Para que ninguém esqueça de alguém para votar. Então, tivemos ali Dineire Martinez, Carol, né? A Carolana, Carol Gataz, Thaísa, Júlia Cudes, Maiane, Maihara, Adenísia, Fabiana, Rachel Adams, Jussiele, Milka, Lorena, Diana, Laís, Lara e Gabi Martins do Pinheiros. Essas aqui que eu selecionei. Se alguém tiver mais alguma que eu não coloquei aqui, também fique à vontade para falar. Bora lá, João, quais são as suas 3? Difícil, viu? Porque também são muitos nomes assim bons. E eu fico tentado, não sei se eu escolho, por exemplo, 2 do mesmo time. Eu vou tentar manter um critério assim de. Porque eu fico. É justo escolher 2 do mesmo. Assim, claro, o critério é o que escolho, né? Mas eu acho que eu vou ficar assim com. Pelo menos times diferentes, distribuir mais, assim, mas em primeiro lugar, Carolana, porque enfim, a dona aí do meio de rede, a maior. Assim, Thaísa seria esse lugar, se não fosse a lesão. Então, eu acho que, em primeiro lugar, eu coloco ali Carol. Em segundo lugar, eu acho que eu vou ficar com Maiane, do SESI Bauru, que ela chegou ali, ela tomou ali também a titularidade no time, né, e mostrou também bloqueando muito bem, melhorando o ataque dela, e é um time assim com muitas centrais boas, né, então assim, para ela ter conseguido esse espaço, né, e tá aí com a titularidade. Em terceiro lugar, aí eu fico na dúvida, né, porque você tem Thaísa, que é, enfim, Thaísa, mas segundo turno quase todo fora. E aí eu penso, por exemplo, também no Fluminense, né? Eu acho que Laís talvez mereça essa terceira colocação aí, né? Talvez, com Thaís eu voltando agora, a gente pensar depois dos playoffs, né? Dependendo até onde o Minas vá. E aí eu imagino que se o Minas chegar à final da Superliga, que eu acho que ele é favorito a ser a finalista, se ele chegar à final, com certeza vai ter Thaís pelo meio, assim, né? Vai ter o dedo de Thaís, eu acho que ela pode recuperar aí um top 3. Mas eu acho que pensando em fase de classificação, sem ela estar por lesão, né? Eu acho que acabou prejudicando. Então eu ficaria em primeiro Carol, em segundo Maiane, em terceiro Laís. Perfeito, João Pedro. Bem colocado por você, porque quando acabar a Superliga, a gente faz um novo sobre os playoffs, e se a Thaísa jogar e o Minas chegar na final, certamente ela vai estar entre essas 3. Eu coloquei a mensagem do Caio Monteiro aqui, Vanessa, porque são tantas centrais, mas ele cita uma que não está nos principais times, e eu acho que vale essa menção também, Caio Monteiro. Carol em primeiro, Camila Leite, que é do Unilife Maringá, que eu sempre lembro quando eu falo dela, que o Aldori, o técnico Gaudêncio, quando eu entrevistei ele na prévia da Superliga, ele falou que o destaque do time era a Camila Leite, apesar de estar com 33 anos já, nunca tinha jogado uma Superliga A, então ela foi muito bem mesmo no Maringá, começou muito bem, acho que nas últimas partidas deixou de ser o principal nome do time, mas foi uma boa temporada dela, e ele coloca a Maiane em terceiro. Então eu coloquei essa aí para apontar essa terceira jogadora que acho que certamente não terá tantos votos, mas vale uma menção honrosa para ela. Guilherme Augusto, Carolana, a maior. Bruno, e você? Bora lá, suas 3. Bora lá. Para mim vai ser difícil, porque eu vou confessar que eu sou um pouco fã de algumas. É a posição mais difícil para mim escolher. Mas assim, eu vou tentar ser um pouco justo aqui. Vou tentar ser justo aqui. Deixe seu lado fã de lado, analisa o que elas fizeram dentro de quadra na fase de classificação da Superliga. Tá, vamos de fase de classificação. Eu botaria em primeiro, pelo que pode entregar de voleibol, a Lara. Eu acho que a gente não poderia desconsiderar a Lara, né? Num time que ali você tem ela e a Laís ali brigando por posição, mas a Lara não só é boa no bloqueio, mas ela também ataca bem,
né? Eu colocaria aí. E alguém já viu que aquela menina Lorena tá bloqueando do Barueri? Meu amigo, aquilo é uma muralha. Aquela menina bloqueia demais. Eu acho que eu vou botar ela em segundo. Não vou botar a Thaísa, tá? Em terceira, não vou botar porque ficou fora o segundo turno inteiro. E eu vou colocar a Milka. Eu vou colocar a Milka, porque a Milka tem sido muito decisiva nos jogos do Sesc. Tem sido a bola de confiança da levantadora. Então, assim, para mim, no meu pódio aí vai ficar a Lara, que eu gosto do estilo de jogo da Lara, e pelo que ela apresentou no segundo turno, porque se a gente vê, ela tem virado bolas com passe B, com passe ruim, ela tem se virado muito bem nas bolas. Vou colocar a Lara, a Lorena, e vou colocar por último a Milka. A Milka. Isso. Boa, olha o Bruno aí. Olha como é difícil ser. Olha como é difícil ser comentarista, né, Bruno? Você já chegou falando que gostava de muitas, era fã de muitas. Aí depois a gente fica lá criticando os comentaristas. Nossa, ele é fã daquela, e fica falando, e fica babando o ovo. É muito difícil. Mas eu acho que essa posição aí a gente tem uma diversidade, né? De opções, assim, várias jogadoras jogando bem. Lógico que pensando em seleção, nem todas vão ter oportunidade, né? Mas como a eleição é sobre a fase de classificação, acho que bem votado pelos dois. E aí, pelo que eu vi aqui, ó, até agora, nenhuma repetição de nome. Então tá bem bacana. Eu quero saber de você, Aldo. Vai repetir algum nome ou vai colocar 3 novas ainda, depois que os meninos já selecionaram 6 jogadoras? Fica bem difícil da gente comentar a respeito de centrais, porque a gente realmente tem muitas centrais bacanas, mas uma com certeza vai acabar sendo repetida. Para mim, a principal bloqueadora dessa competição foi a Carolana, a Carol do Praia. Para mim, ela realmente foi a melhor nessa fase de classificação. A Thaísa talvez não porque ela não conseguiu jogar, então a gente não pode nem colocar. Agora, para os playoffs aí, com certeza ela vai aparecer nessa fase final aí, a Thaísa vai aparecer. Mas a segunda eu queria fazer um destaque para a Júlia Cudes do Minas. Ela realmente também, ela segurou uma marimba muito grande, apesar dela ainda estar evoluindo, mas ela tem evoluído muito rápido. Eu acho que, inclusive, com a ajuda muito da equipe do Minas ali, que realmente trabalhou muito com ela e ajudaram muito ela. E a terceira, para mim, é uma surpresa. Não é por ser torcedora aí do Country Clube Valinhos, mas eu gostaria muito de falar da Alana. A Alana, para mim, ela foi um dos destaques também da competição, principalmente com aquela China dela muito rápida e no bloqueio. Ela sempre teve muito bem durante todas as estatísticas, durante o campeonato. Eu não vou falar do SESI, porque o SESI tem muita central, gente. É muita qualidade ali. Fica difícil você citar uma central do SESI. Então, eu vou ficar com essas 3. A Carol, a Júlia e a Alana. Caramba, gente. Olha só, mas bem colocado mesmo. A Alana foi um dos destaques, né? A gente pode... Talvez, assim, a sua escolha foi ótima, mas se alguém quiser colocar aqui também como revelação, também vale, porque a Alana foi muito Perfeito. Bem e quem sabe os times grandes aí fiquem de olho, que é uma jogadora com potencial, é nova também. Agora, vai lá, Sávio, vamos ver as suas 3 aí. Eu tô preocupada com o meu layout. Não vai caber no layout, gente. Você vai ter que fazer 2 páginas de layout, Vanessa. Página 1 e página 2. Pior que eu tenho uma que ainda não fui citada. Vamos ver se ela vai ser citada até chegar a minha vez, eu sou a última, mas vamos lá, sabe? Ixi, eu também tenho uma. Não, é só citar as 3 do Sesc. Vai lá. Então, vamos lá, pessoal. Acho que centrais também, o Brasil está muito bem servido. Assim, uma batalha intensa durante toda a Superliga. Eu coloco como primeiro lugar para mim a Carolana, porque em jogos incríveis, bloqueia, saca. Enfim, Carolana, né? Em segundo, eu estava muito em dúvida aqui, em segundo. Eu estava olhando os nomes que eu estava colocando aqui e eu troquei, ela estava em terceiro, eu trouxe para o segundo, eu coloquei a Milka. Acho que a Milka tem ajudado muito o Sesc Flamengo nessa grande retomada que o Sesc Flamengo está fazendo aí no final da Superliga.
E ela, nossa, ataca com uma potência muito grande. Em terceiro, eu coloquei 2 nomes, mas eu vou escolher um. Enfim, eu coloquei a Lara, né? Lara também jogou muito. E eu coloquei a Diana. Gosto muito da Diana, um bom saque, um bom ataque. Só que eu vou colocar a Lara em terceiro. Mas eu queria a Diana, eu só queria que a Jaque aproveitasse mais a Diana. Que a Jaque jogasse mais com as centrais dela. Se ela jogasse com essas 2 centrais, ela ia ter, enfim, um meio de rede poderoso. Mas infelizmente ela não joga muito com as centrais. Mas eu vou colocar a Lara em terceiro lugar. Perfeito, Sávio. Ô, Vanessa, eu vou passar para você primeiro. Se não é capaz de eu falar uma que você falou que não foi falada, você vai falar, roubou a minha central. Então fala você primeiro, vai. Só um minutinho, Rafael, que eu tô tendo que fazer ajustes aqui na nossa tabela, porque tem muito nome, meu Deus do céu. Bom, E o seu áudio voltou, Carolina. o seu áudio voltou a ser de WhatsApp, né? Mas tudo bem. Não dei explicação, mas vamos lá, tenta de novo, bora. eu acho que é o Photoshop, tá melhor não. Tá ruim ainda, Não. tá aceleradaço. Quer que eu fale primeiro? Então eu vou falar primeiro aqui a minha. Se eu roubar, me desculpa, não vai ter jeito. Mas, ó, Não, eu não tenho problema com isso, Rafa. não, tô brincando. A minha ordem, ó, a maioria colocou a Carol em primeiro, né? Eu acho que ela fez uma excelente Superliga, não, também. Mas para mim, a minha melhor é a Dineire Martinez. Eu não consigo não colocá-la em primeiro. Acho que ela foi uma jogadora que em vários momentos de dificuldade do Dentil Praia Clube, ela conseguia carregar o time, até mais que a Carol, né? Carol em algumas poucas partidas também ficou fora, e a Dineire, a gente viu quando tem um jogo específico, acho que foi contra o Itambé Minas, que a entrada da Carol mudou o cenário do jogo, mas acho que a Dineire ainda foi um pouquinho melhor que ela nessa Superliga, por isso que para mim a Dineire é a primeira, Carol em segundo, por tudo que eu já falei aqui, pela importância dela para o time, a Carol do Praia, né, Carolana. E, Sávio, para você não ficar triste que você teve que escolher entre Lara e Diana, já estava na minha lista, eu ia colocar a Diana em terceiro. Então, para a Diana não ficar esquecida, porque das meninas do Barueri, eu acho que ela foi, entre as 2 centrais, entre ela e a Lorena, acho que essa Superliga Diana foi melhor. Tá bloqueando muito e melhorou muito no ataque, que era algo que, até quando eu entrevistei o José Roberto Guimarães antes da Superliga, eu comentei com ele sobre isso, né? Que eu achava que faltava potência dela no ataque. Ele também explica um pouquinho sobre a condição da Diana, mas para mim a Diana é a terceira, então Dineire, Carolana e Diana. Acho que eu quebrei suas pernas, hein, Vanessa? Mas vai lá. Meu áudio tá bom? Não, é que eu tô mexendo junto com o Photoshop, deve estar pesando. Tá bom ou não? Tá aceleradaço. Tá lá aquele lá 2x do WhatsApp. Bom, eu só vou falar então nomes. Carol, primeiro, Dineire, segundo, e eu vou de Laís, terceiro. Boa. Aí só porque você falou, agora voltou ao normal. É verdade. Pode explicar então, Vanessa, sua escolha. Voltou ao normal. O meu nome diferente era Dineire, que eu acho que ele está fazendo uma baita Superliga, por isso. Carolina não precisa nem ficar explicando muito aqui, porque ela virou aí a grande central do vôlei brasileiro, a bola de segurança do time do Dentil Praia Clube. Dineire, que está fazendo uma baita Superliga, para mim, a melhor dupla de centrais ali no Dentil Praia Clube. E a gente tem que, agora eu não lembro quem foi que falou, que temos que falar das centrais do Fluminense. Não lembro se foi o João ou se foi o Bruno, foi um dos dois. Temos que enaltecer aqui as centrais do Fluminense, estão jogando muita bola. Um time que bloqueia demais, assim, é impressionante que bloqueia o time do Fluminense, elas também vão bem no ataque, então eu escolho Laís. Perfeito, né? E assim, talvez a Dineire tenha sido lembrada só por nós dois no final, porque eu não sei se os meninos também seguiram o próprio critério do João, né? Que ele falou, de escolher 2 do mesmo time, né? Então eu acho que muitos foram para Carolina por causa disso. Mas aqui eu não poderia deixar de botar a Dineire, né? Porque para mim ela foi desequilibrante aí, mas vai lá, João, você tinha pedido a palavra, bora lá. Não, eu ia comentar justamente isso, né? Para não parecer, porque eu não expliquei, né? Ficou meio subentendido de quem eu estava falando, mas eu estava falando dela, né? Porque para eu seguir esse critério, aí eu acabei tendo que tirar a Dineire, mas se não fosse, ela seria a segunda, seria Carol, Dineire e Maiane. E assim como a gente debateu sobre as líberos, né? Aí você pode prosseguir, João, depois a gente passa para o Bruno. De centrais, a situação está parecida assim com a líbero. Não é uma posição que preocupa, pensando em seleção brasileira? Eu acho que se a gente a curto prazo, não, eu acho que assim tá bom.
talvez uma boa parte dessas centrais que a gente falou aqui, não sei se numa competição internacional daria para levar, né? Tem toda uma questão de altura, etc. Mas eu acho que algumas dessas, assim, por exemplo, as Torres Gêmeas, né? A Julia Curtis, que foi mencionada, que a gente me lembra mais, assim. A própria Maiane, que já tem passagem pela seleção, né? E eu acredito que Zé vai convocá-la para vir, né, possivelmente para o Mundial. Não sei se Carol Gataz vai estar na seleção esse ano, então eu acho que estamos bem de central, assim, né? E a Carolina dessas é a melhor, e as outras elas também fazem. Assim, tipo, pensando a curto prazo, tem algumas que estão ali já mais prontas, né? Carol, a própria Maiane, eu acredito que já tem condição de brigar ali por essa titularidade da seleção. E outras que, assim, para outro prazo que eu falo é mundial, né? Mas aí pensando já em Olimpíadas, essas outras, elas, se forem trabalhadas, se forem convocadas, elas têm condição de responder, porque elas têm altura, elas têm ataque, né? A gente falava de Lorena, muito boa, a Diana, que também melhorou, Júlia próprio precisa melhorar nisso, mas ela é muito boa de bloqueio, então eu acho que estamos bem agora, e com a entrada dessas meninas mais novas, acho que a gente ainda vai manter o nível alto. Perfeito, João. Para você, Bruno, tem uma pergunta que, vou dar algumas opções de resposta, mas acho que é difícil responder essa pergunta. Carol Gataz, por que ela não foi citada? Porque individualmente ela não foi bem mesmo. A questão coletiva do Minas não está tão ajeitado como no passado, atrapalhou o desempenho dela, ou também passa por uma terceira questão, que também já é questão de idade, vai pesando, ela não conseguiu manter da sequência aí por muito tempo em alto nível. O que você acha? É isso que eu ia dizer. Eu acho que a terceira opção cabe mais, não pela Superliga que ela tenha feito, né? Porque, assim, sempre muito consistente, né? Sempre muito consistente, mantendo aquele nível. Só que, assim, como você falou, jogar em alto nível o tempo inteiro contra jogadoras novas que vão surgindo, vão aparecendo, jogadoras extremamente competitivas, fica muito difícil. Fica muito difícil para ela. Mas, assim, a gente está bem servido de centrais. Eu acho que a gente pensando, assim, playoff de Superliga vai pegar fogo essa disputa de centrais. Eu estou imaginando a volta de uma Thaís aí, eu estou imaginando a evolução do Fluminense, estou imaginando a evolução das outras centrais. Mas, assim, eu acho que o que pesou para a Carol Gataz, além de manter o ritmo em alto nível, eu acho que é o surgimento de grandes bloqueadoras, grandes jogadoras de meia. A gente pensar em VNL aí, a gente tem pelo menos umas 6, 7 aí, que a briga é feia para Zé Roberto escolher, isso aí a gente deixa para ele. Pensando em Paris, eu acho que Lara não dá mais, tem 32, acho que não dá mais, apesar de Carol Gataz, mas eu acho que não tem essa bola toda para ir, mas eu acho que a gente tem uma briga boa aí para ir mais para frente, mas acho que Carol Gataz, o que pesou foi isso. E as meninas estão aparecendo e estão bloqueando muito. Eu acho que a gente está bem servido de central. Perfeito. Obrigada, Bruno. Bom, a gente viu aí nessa lista, vamos trazer a lista daqui a pouquinho, que não apareceram as centrais do Itambé Minas. A Thaísa, claro, se machucou, acabou ficando fora por muitos critérios aqui, pelos critérios dos nossos Golden Setters. Não apareceram também Aldo, as centrais do Osasco São Cristóvão Saúde, duas centrais aí bem experientes, Fabiana e Rachel Adams. Por que elas ficaram fora? Talvez porque o Osasco tenha sofrido durante todo o campeonato. Acho que, na verdade, essa é a pura realidade delas não terem aparecido. Mas elas fizeram um bom campeonato, principalmente a Adams. A Fabiana, ela oscilou mais. Na minha visão, a Fabiana ela oscilou mais. Nos últimos jogos, a Fabiana veio acertando um pouco mais, mas eu não sei se, de repente, ainda teve essa questão de todo desentrosamento com a Fabiola, na questão da Fabiana. Mas a Adams, ela, na minha visão, ela ainda foi mais efetiva do que a Fabiana. Mas eu queria só destacar um outro detalhe. Para você ter ideia, a gente deixou de falar da Mara, deixamos de falar da Adenívia, e a mais rara ainda do SESI. Para você ter ideia, quando eu falei na minha fala inicial, falei, gente, eu não vou citar ninguém do SESI, porque são muitos centrais de qualidade. Então, para você ter ideia, a gente tem uma safra tão boa de centrais que a gente às vezes até se perde em relação a todas elas, né?
Mas no caso realmente do Osasco, eu acredito que foi mais essa questão realmente do time não ter encaixado mesmo. Eu acredito que foi mais por causa disso. E pela posição da equipe. E a gente não vai questionar isso, porque se o Osasco estivesse ali em segundo lugar, com certeza todo mundo teria citado elas. Obrigada, Aldo. Para a gente fechar, então, aqui o debate das centrais. Sávio, estamos falando, pelo menos aqui na nossa lista, deixa eu ver quantas foram citadas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jogadoras. Uma delas gringa, né? A Dinheiro. 9 jogadoras citadas. Você acha que, por mais que a gente tenha aí uma qualidade, umas jogadoras novinhas chegando, uma qualidade bem estabelecida, essas centrais têm nível para jogar de igual para igual com as centrais dos Estados Unidos, as centrais da Sérvia, da Rússia, das grandes escolas? Olha, eu acredito assim, nós, para esse próximo ciclo que está se iniciando, nós temos que pensar bem em quem convocar para esse próximo ciclo com as centrais, em relação às centrais. Nós precisamos de grandes bloqueadoras, principalmente. Então, nessa primeira convocação, eu acredito que a gente tem que mesmo que investir em renovação. E nós temos sim, eu acredito que temos sim centrais, nós sempre tivemos centrais que batiam de frente com as centrais de outros times. Então, eu acho que essa nova leva aí dá para aproveitar e dá para tirar bons frutos dessa leva, sim. Temos que aproveitar enquanto elas ainda estão na casa dos 20, 30 anos. E aproveitar que estão com bastante bola para jogar aí. Acredito, sim, bastante no potencial das nossas centrais. Estou muito confiante com essas centrais, muito mesmo. Obrigada, Sávio. Vamos, então, aqui a tabelinha para a gente ver como que ficou aí o pódio da galera, o pódio dos nossos Golden Setters. Falei para vocês que estava difícil ajustar, olha só, foi uma lista grande. Carol recebeu aí 5 votos e só não recebeu 6 na primeira posição. Rafael Zito quis quebrar essa sequência. Maiane recebeu 2 votos, Laís 3, Lara 3 também. Nós tivemos Lorena citada uma vez, Milka 2 vezes, Júlia Cudes 1 vez, Lana 1 vez, Dineire 2 vezes e Diana 1 vez. Então, como eu comentei aqui, as centrais do Itabé Minas e do Osasco São Cristóvão Saúde não foram citadas nesta lista. O mais legal, né, Vanessa, é o que você falou, das 10, 9 brasileiras e com de gerações distintas, né? A gente tem mais experientes, as mais novinhas e algumas de idade intermediária, né? Eu acho que talvez isso falte em uma outra posição que a gente vai falar daqui a pouco, mas é interessante essa lista das centrais, sim, então tá bem bacana. Mostra que eu acho que nessa função, nessa posição, a gente não tá uma situação tão preocupante assim.